pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Supremo Concursos no YouTube. Meu nome é Flávia Campos, estou aqui para conversar sobre direito administrativo e especificamente nessa aula eu vou falar sobre o informativo 759 do STF. Esse informativo relativamente recente, foi agora de setembro, tratou dos serviços sociais autônomos e a relação desses serviços sociais autônomos com a necessidade ou não de se realizar concurso público, a necessidade de seguir a regra do concurso público que está prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição. Vamos entender o que são esses serviços sociais autônomos para depois a gente analisar o que o STF falou. A gente sabe, quando estuda administração pública, que a administração ela é dividida na administração direta, que são os entes federativos e os órgãos que pertencem a esses entes, e na administração indireta, que são pessoas jurídicas ou criadas por lei ou autorizadas por lei para exercer determinada atividade pública, determinada atividade administrativa. Só que ao lado dessas pessoas que integram a administração pública, eu tenho pessoas jurídicas de direito privado que também exercem determinada atividade de utilidade pública. E essas pessoas são englobadas dentro do conceito de terceiro setor. Dentro do terceiro setor, eu tenho as OSs, eu tenho as OCIPs, eu tenho os serviços sociais autônomos e eu tenho várias outras qualificações que a lei pode criar. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre os serviços sociais autônomos. Esses serviços sociais autônomos, que algumas pessoas chamam de Sistema S, e que o José dos Santos Carvalho Filho fala que prefere chamar de pessoas de cooperação governamental, são pessoas de natureza privada, são pessoas jurídicas privadas, sem fins lucrativos, mas com um vínculo legal com o Estado. Um vínculo legal por quê? Porque o Estado autoriza a criação dessas pessoas jurídicas. E essas pessoas, e o Estado autoriza a criação dessas pessoas para que elas exerçam alguma atividade de utilidade pública. Por exemplo, o SESC, ou o SEBRAE, ou o SENAI, enfim, as pessoas que exercem uma utilidade pública, mas são privadas e sem fins lucrativos, e que a lei autorizou a criação, estão dentro desses serviços sociais autônomos. Normalmente, eles exercem um apoio a determinados grupos sociais, a determinadas categorias profissionais. Só que eles, apesar de exercer essa atividade de utilidade pública, não integram a administração pública. Eles estão, como eu disse, atuando ao lado da administração, mas não integram essa administração. Como essas pessoas jurídicas são de natureza privada, em regra, em princípio, eu posso dizer que se aplicam as normas de direito privado a essas pessoas, mas em determinadas situações vão ser aplicadas normas de direito público. Por exemplo, essas entidades, apesar de não ter fim lucrativo, elas precisam, de alguma maneira, receber recursos financeiros para que consigam exercer suas atividades. Esses recursos financeiros vão vir de contribuições compulsórias. Não vem direto do Estado. O Estado não passa o dinheiro direto, o dinheiro seu, direto para essas entidades. São as pessoas que se beneficiam com essa entidade, desse serviço de utilidade pública, que vão compulsoriamente contribuir. E se eu falo que são contribuições compulsórias, essas contribuições são previstas em lei, eu estou falando que ela tem um caráter de dinheiro público. E se tem caráter de dinheiro público, necessariamente eu preciso ter o controle do poder público, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Ministério ao qual essa atividade está vinculada. E aí surgiu a dúvida. Várias pessoas começaram a se perguntar, já que eu aplico determinadas normas públicas a essas entidades, eu aplico ou não a regra do concurso público, que está prevista no artigo 37, inciso 2. O STF decidiu que eu não aplico o concurso público. Essas entidades não estão sujeitas à regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Elas não precisam fazer concurso público para contratar o pessoal que vai trabalhar dentro dessas entidades. Só que o STF faz uma pequena observação. Ele fala que, beleza, eu não preciso ter concurso público, mas para eu contratar, eu preciso contratar de uma forma objetiva e garantindo
a eficiência. Eu não posso gastar de qualquer jeito porque eu tenho dinheiro público. Eu tenho que contratar respeitando a objetividade e a eficiência. A doutrina até fala que pode ser que precise de um processo seletivo que respeite a impessoalidade, a moralidade, mas o STF falou isso. Não precisa de concurso público, mas tem que contratar respeitando a objetividade e respeitando a eficiência. Volto depois para conversar com vocês mais sobre direito administrativo.